Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, se cuidando, se protegendo, assistindo aos vídeos, realizando suas atividades, certo? Vamos ao nosso vídeo de hoje, certo? Na disciplina de português, vamos trabalhar um pouco de ortografia. Mas antes, vamos falar com o Papai do Céu. Baixem as cabecinhas e fechem os olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Amém. Não esqueçam que tia Lânia continua com bastante saudade de todos. Mas vamos esperar que tudo isso passe, certo? Vamos ao nosso vídeo? Vamos lá! Hoje nós iremos conhecer um pouco e o uso dos porquês. O porquê junto, sem acento, o porquê junto com acento, o porquê separado sem acento e o porquê separado com acento. Vamos lá. Vamos às regras. Porquê junto sem acento. Como é que utilizamos ele? Ele é utilizado para indicar uma explicação ou uma resposta. Equivale à palavra pois, ou seja, você substitui pela palavra pois. Se encaixar a palavra pois, é o porquê junto sem acento. Vamos ver o exemplo. Ele não foi porque não teve tempo. Então, olha aqui o uso do porquê junto sem acento. O outro porquê, vamos ver. Porquê junto com acento. Ele equivale a razão, motivo. É o porquê substantivado e demanda de um artigo, ou seja, ele vem sempre junto de um artigo, de um o. Vamos lá, exemplo. O professor não quis explicar o porquê de ter atrasado tanto. Então, o porquê. Então, porquê junto com acento, sempre seguido da vogal O. O porquê. E ele também substitui uma razão. Por exemplo, o professor não quis explicar o porquê, a razão, a circunstância, o motivo de ter atrasado tanto. Então, utiliza-se esse porquê junto com o acento. O porquê separado, ele é utilizado sempre no início de frases interrogativas, onde fazemos uma pergunta, e pode ser substituído pela palavra pelo qual ou pela qual. Por exemplo, por que você não foi ao clube ontem? Então, por que separado sem acento, certo? Tipo assim, como se foi o motivo pelo qual a pessoa não foi ao clube ontem, ok? Porque separado sem acento e sempre vem no início da frase. Porque separado com acento. Só aparece em finais de frase. Vamos ver. Ela desistiu do concurso. Por quê? Então, também é interrogativa e utilizado no final da frase. Vamos ver outro exemplo aqui. Por que você não falou que estava doente? Porque separado, sem acento, início de frase. Porque perdi meu celular. Então, porque junto, sem acento, porque está dando a resposta de algo, certo? Uma explicação. Ninguém soube falar o porquê de você ter sumido.
não soube falar o porquê, o motivo. Então, no lugar de motivo, porque junto com acento. E não foram à minha casa, por quê? Porque separado com acento, utilizado no final da frase, geralmente interrogativa. Tia Vânia trouxe alguns exercícios aqui para que a gente possa responder, para a gente poder treinar um pouco o uso dos porquês. Vamos ver a primeira frase aqui. Na letra A. Não sei por que você tem tanto medo de informatização. Não sei por quê. Porque separado, sem acento, certo? É esse porquê aqui. Ele está assim porque perdeu o emprego. Então, é um motivo, né? Tipo uma explicação. Então, se é uma explicação, porque junto. Não fez o trabalho porque não fez o trabalho porque passou a noite inteira jogando. Então, também uma explicação, né? Porque junto. Porque pode ser substituído pela palavra pois. A causa por que lutamos é muito justa. Então, a causa pela qual lutamos. Então, porque separado, sem acento. Pode ser substituído pela palavra pela qual. Eu quero saber o porquê do seu aumento de salário. Então, o porquê é esse com acento. Junto. Porque é uma razão, né? Motivo do aumento do salário. Elas não dormiram. Por quê? Então, além de ser uma frase interrogativa, final de frase. Porque separado com acento. Não se sabia o porquê da tua revolta. Então, o porquê, a razão, o motivo. Então, porque junto com acento. Por que a empresa não comprou o programa pirata? Então, além de ser uma frase interrogativa, né? Porque separado, sem acento, certo? Uma pergunta, início de frase, né? Porque é crime. Então, uma resposta. Porque junto e sem acento também, porque está dando a resposta. Jamais te pedirei emprego. Sabe por quê? Porque separado com acento. Porque está indicando o quê? Final de frase interrogativa. A interrogação aqui. Vamos ver outros exemplos aqui. Por que você não foi ao baile? Então, está fazendo uma pergunta. Porque separado, sem acento. Pergunta. Porque tive que estudar para a prova. Então, porque junto, sem acento. Está dando a explicação. Você está triste? Por quê? Porque separado, com acento. Porque é final de frase interrogativa. Não sei bem o porquê da minha tristeza. Então, porque junto com acento. Porque está seguido da vogal O. Olha o O aqui, ó. Não sei o porquê. Então, junto com acento. Você está eufórica assim? Por quê? Então, porque separado com acento, final de frase interrogativa. O que é o ponto de interrogação? Porque meu pai chega hoje de uma longa viagem. Então, está dando uma explicação. Porque junto, sem acento.
Não entendo o porquê de viajar tanto. Porque junto com acento. Junto com acento, porque está dizendo a razão, o motivo. Não entendo o motivo de viajar tanto. Então, por que junto? Por que você não viaja com ele? Então, por que separado, sem acento, início de frase interrogativa. Não posso porque ainda não fiz as provas, porque junto, sem acento, certo? Que pode ser substituído pela palavra pois, certo, minha gente? Por hoje é só. Qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste mais um pouco para tirar as dúvidas, ok? Um cheiro para todo mundo, continue em casa, higienize as mãos com frequência, ao sair utilize álcool em gel, distanciamento, certo? E não esquece de utilizar as máscaras, certo, minha gente? Se cuidem, se protejam, fiquem com Deus. Tchau, até o próximo. Meninos e meninas do 4º ano, e aí galerinha, como é que vocês estão, hein? Estão se cuidando, se protegendo, ficando em casa, usando máscara. Olha, todo cuidado ainda é pouco, vamos se proteger, certo? A nossa aulinha de hoje é de história, e o tema da nossa aulinha de hoje é de uma aula que já teve. É a proclamação da República, sendo que a gente viu esse conteúdo como uma data comemorativa. Lembram que eu falei que no dia 7 de setembro foi a proclamação da República? Hoje a gente vai ver esse conteúdo mais voltado nos ensinamentos que veio trazendo no livro de vocês, certo? Nos conteúdos dados no livro, tá bom? Então tá aqui. As primeiras motivações. O processo de independência do Brasil ocorreu desde a vinda da família real para o Brasil, quando deixou de ser colônia e foi elevado ao Reino Unido de Portugal, certo? Então, antigamente, né, o povo de Portugal que invadiu o Brasil, certo? Eles tomaram posse de nossas terras, tá bom? E o que isso aconteceu? Queriam a separação de Brasil e Portugal. Havia o descontentamento com os privilégios concedidos aos integrantes da corte portuguesa. Lembra que eu falei que quando a família real chegou ao Brasil, até as pessoas que moravam no Rio de Janeiro tiveram que sair de suas casas e dar as casas para as pessoas que vieram de lá, certo? E isso que eu falei, não veio só a família, vieram inúmeras pessoas. Vieram governantes, professores, vieram a família dele, várias pessoas, médicos, toda a corte veio nos navios. O processo de independência. No Brasil, Dom João VI deixou seu filho Dom Pedro como príncipe regente, mas os brasileiros queriam a independência. Então, o governo português estava pressionando Dom João a voltar para Lisboa, voltar para Portugal. Então, o que é que ele fez? Ele foi para Portugal, mas deixou aqui seu filho, quem? Dom Pedro. Dom Pedro ficou aqui como regente, governando o nosso Brasil. Mas os brasileiros aqui pressionavam ele para que houvesse a independência, que Brasil se tornasse independente do governo português, certo? Os portugueses, por outro lado, queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, como era antes da vinda de Dom João. Então, ao contrário, os portugueses, eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma
colônia. Uma colônia de quem? De Portugal. Para isso, queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal e entregasse o governo a uma junta, mas Dom Pedro preferiu ficar no Brasil. Essa independência ficou conhecida como o Dia do Fico. Então, enquanto os portugueses pressionavam Dom Pedro a ir embora e tornar o Brasil realmente uma colônia de Portugal, os brasileiros queriam que ele ficasse e que o Brasil se separasse de Portugal. O que é que Dom Pedro fez? Ele disse: se é pelo bem geral do povo e da nação, diga ao povo que eu fico. Diga ao povo que eu fico. Por isso ficou definida essa data como o Dia do Fico, porque ele não quis ir para Portugal, ele quis o quê? Ficar no Brasil, certo? Então, os deputados de Lisboa queriam de todo jeito que Dom Pedro fosse para Portugal, mas Dom Pedro não foi e instaurou o Dia do Fico, que foi o fim do reino a separação do Brasil com Portugal. No dia 1º de dezembro, aos 24 anos, ele tornou-se o primeiro imperador com o título de Dom Pedro I. Então, quando ele disse o Dia do Fico e ficou no Brasil e tomou essa iniciativa e proclamou a República do Brasil, certo? O que é que aconteceu? Ele ganhou o título de Dom Pedro I, tá bom? Então, a independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes de nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. Muitas tentativas anteriores ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por esse ideal. Podemos citar o caso mais conhecido de Tiradentes, que foi executado pela coroa portuguesa por defender a liberdade do nosso país durante o processo da Inconfidência Mineira. Então, há muito tempo, as pessoas já desejavam a independência do Brasil, desejavam a separação do governo português, tornar o Brasil um país independente. Tiveram várias tentativas e várias pessoas morreram nessa tentativa. Entre eles, a pessoa que eu citei aqui, Tiradentes. Tiradentes, ele foi morto, ele foi enforcado, esquartejado e as partes do seu corpo foi jogada em via pública para que as pessoas que vissem, elas tivessem medo e não quisessem também fazer revoltas para separar Brasil de Portugal, certo? Então, a aulinha de hoje de história também está no livrinho de vocês. Façam a leitura pelo livro, respondam as atividades que é muito importante, tá bom? Um cheiro no coração e até a próxima aula!